Fala galera, eu sou o Nikai e tem muita gente achando que o voto impresso é a solução a não fraude dentro das urnas, né, dentro das próprias eleições. Mas será que isso é mesmo verdade? Bom, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai entender um pouco da história do voto no Brasil e como também houve várias fraudes durante esse período. Tá, um breve resumo, se você quiser se aprofundar, você pode estar pesquisando através dos links que eu vou deixar aqui na descrição. E se esse tema já te interessou, deixa o seu like, porque assim você demonstra que está gostando, né, e que você também está interessado por mais vídeos. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Tem muita gente achando que o voto impresso é a solução de não fraude do Brasil. Mas você conhece a história do voto no Brasil? Em 1821, o voto era mais comum nos municípios e não existiam partidos políticos como conhecemos hoje. O voto era aberto e as eleições contavam apenas com participação de homens livres. E era também marcado, né, por fraudes, e no período colonial, os homens livres analfabetos podiam votar. Já na fase imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do Império, semelhante ao período colonial. As fraudes eleitorais eram frequentes, com o uso de mecanismos como o voto por procuração, no qual o eleitor transferia seu direito de voto para outra pessoa, ou o uso de título do eleitor falso. O voto nessa época era censitário, ou seja, apenas uma parcela da população tinha direito, né, ao voto. E no caso, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter uma mínima renda, né, para votar. Segundo a Constituição, que vigorou durante o Império, a estrutura política do país era dividida em 3 níveis: municípios, províncias e governo central. Sendo que as eleições eram realizadas indiretamente para postos como a Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias, províncias, né, e diretamente para as câmaras municipais e juízes de paz. Essas eleições aconteciam em 2 etapas. Na primeira, os votantes, termo que designava os cidadãos que votavam nas eleições de primeiro grau, e eles escolhiam os eleitores. Na segunda, aqueles que tivessem sido escolhidos como eleitores elegiam os deputados e senadores, ou seja, uma panelinha. Para ser votante era necessário que o cidadão tivesse uma renda mínima de R$100 mil anuais, isso mesmo que você está vendo. Se quisesse ser eleitor, era necessário uma renda anual de R$200 mil. E para ser deputado ou senador, as somas eram respectivamente de R$400 e R$800 mil. E aí, né, tiveram a brilhante ideia do título sem foto, que em mais uma medida moralizadora, o título de eleitor foi instituído em 1881, por meio de uma chamada, né, da Lei Saraiva. Mas o novo documento ele não adiantou muito, pois os casos de fraude continuavam a acontecer porque o título não possuía a foto do eleitor. E não que isso fosse a solução, né? Mas é uma das formas de evitar a fraude. Depois da proclamação da República, em 1889, o voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. Daí você teve 2 governadores eleitos e o voto direto para presidente e vice-presidente apareceu pela primeira vez na Constituição Republicana, em 1891. E Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma. Foi após esse período que se instalou a chamada política do café com leite, que você já deve ter ouvido no ensino fundamental ou ensino médio, né? Em que o governo era ocupado alternadamente por representantes de São Paulo e em Minas Gerais. O período da República Velha, que vai do final do Império até a Revolução de 1930, foi marcado por eleições ilegítimas. As fraudes e o voto de cabresto eram muito comuns, com os detentores do poder econômico e político manipulando os resultados das urnas. Em uma eleição desse período, ocorrida no Rio de Janeiro, tantos eleitores votaram 2 vezes que foi preciso empossar 2 governadores e 2 assembleias legislativas. E para o cientista político Jairo Nicolau, autor de um livro sobre a história do voto, a República representou um retrocesso em relação ao Império, em razão da prática do voto de cabresto. Ele diz o seguinte: as eleições deixaram de ter relevância para a população. Eram simplesmente uma forma de legitimizar as elites políticas estaduais. Elas passaram a ser fraudadas descaradamente de uma maneira muito mais intensa do que o Império. Dessa época vêm as famosas eleições a bico de pena. Um dia antes da eleição, o presidente da mesa preenchia a ata dizendo quantas pessoas tinham assinado, fraudando a assinatura das pessoas que compareciam. E aí, agora vamos para a década de 30, surgem os votos secretos e femininos, né? A década de 30 ela se iniciou com um país em clima revolucionário, né?
A queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 provocou uma suspensão nos créditos internacionais no Brasil, e o principal produto de exportação, o café, perdeu seu maior mercado consumidor, o norte-americano, levando o setor a uma crise sem precedentes. Em meio à insatisfação que tomou conta da população, Getúlio Vargas protagonizou o golpe que tirou o presidente Washington Luiz do governo. E apesar da crise, havia esperanças de que a cidadania fosse ampliada e de que haveria as eleições livres e diretas. E a presença feminina, cada vez mais marcante, chegou às urnas. Isso em 1932, que foi instituída uma nova legislação eleitoral e as mulheres conquistaram, o direito de voto. A desembargadora Ana Maria Amarante, do Distrito Federal, analisa essa difícil conquista dizendo o seguinte: a mulher conquistou o direito ao voto, mas pouco pode exercê-lo, durante um período bastante longo. Só com as democratizações, lá em 1945, é que se abriram os horizontes para o pleno exercício do sufrágio feminino. E sufrágio, significa voto. E também na mesma década de 30 que o voto passou a ser secreto. Após a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, esses avanços duraram até pouco, que no final de 1937, após o golpe militar, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, aí teve uma ditadura que se prolongou lá até 1945, e aí por 8 anos o brasileiro não foi às urnas uma única vez. E o Congresso foi fechado e o período marcado pelo centralismo político. E depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, houve uma grande pressão para o retorno da democracia, até porque se teve uma ditadura, e o que levou Vargas a permitir a reorganização partidária e convocar as eleições. E aí, em dezembro de 1945, o general Dutra foi eleito com 54,2% dos votos e foram utilizadas cédulas eleitorais impressas, com o nome de apenas um candidato que eram e distribuídas pelo próprio partido, Cada partido distribuía. E aí, somente lá em 1955, a Justiça Eleitoral ela se encarregou de produzir as cédulas. E para diminuir as fraudes, teoricamente, começou a ser exigida a foto no título eleitoral. Então, com a democracia surgindo, com a foto, mulheres, índios e negros podendo votar, também houve a liberdade de realmente votar sem ser discriminado por etnia, partido ou riquezas, e sim por livre e espontânea pressão. Afinal, democraticamente, até hoje somos forçados a manifestar nossos votos. Então é isso, galera. Se você gostou, novamente deixa o seu like aqui, que é muito importante. Sem um like, o YouTube não reconhece a minha criação de conteúdo aqui no YouTube. E compartilhe o vídeo, porque mais pessoas podem ter acesso ao conteúdo. E claro, se inscreva e ative o sino do canal. Valeu, muito obrigado e até mais.